Bom, os marcadores sociais da diferença são uma ferramenta teórico-conceitual para análise de sistemas e categorias de configuração, perdão, e categorias de classificação que organizam a vida social e que possibilita a compreensão dinâmica dos sistemas de desigualdade e produção de assimetria. Então, ele é um campo do estudo das ciências sociais que tenta explicar como são constituídas socialmente as desigualdades e hierarquias entre as pessoas. Essa classificação e diferenciação de determinados indivíduos iniciou de forma estigmatizada. E aqui é interessante a gente olhar para a palavra estigma, porque ao longo da história, conforme os processos civilizatórios e as organizações sociais foram aumentando e aumentando a sua complexidade, o que inicialmente era natural da linguagem, né, você diferenciar coisas, categorizar coisas, com o desenvolvimento, com a relação social, com as relações afetivas e as relações entre as pessoas, o sentido de estigma, que inicialmente era uma marca, uma diferença, ele foi se construindo de forma pejorativa. E hoje, a palavra estigma, ou uma pessoa estigmatizada, ela é levada no sentido pejorativo, né? É o que pode ser considerado ou definido como indigno, desonroso. Então, lembrando que é sempre em relação à hegemonia, sempre em relação à influência cultural, social e política dos indivíduos, né, e das civilizações. Essa palavra estigmatizado hoje ela é utilizada de modo desonroso, de modo indigno. Então, dentro da subcategoria, né, dessa classe de marcadores sociais de diferença, existe uma categoria que é a construção do gênero, do sexo, né? Inicialmente, na natureza, você conseguia observar tranquilamente a diferença dos sexos, né, do feminino para o masculino, observando a genitália. Só que isso, com a complexidade das relações, ele vai sendo interpretado, internalizado e personificado dependendo das características específicas da sociedade em que aqueles homens e aquelas mulheres vivem. Depende também dos ciclos de suas vidas, das suas experiências, de como as pessoas interpretam o mundo, né? Como os sinais são internalizados para elas. E todas essas interpretações de homem e mulher, elas transcendem, não, elas perpassam, né, pela raça, pela etnia, pela classe social e por todas as variáveis constituintes do indivíduo. Então, as relações de gênero representam a aceitação de que a masculinidade e a feminilidade transcendem, agora sim, a questão da anatomia sexual. Ou seja, não dá mais para você colocar em caixinhas quem tem o sexo masculino, quem tem o sexo feminino, e não considerar o comportamento dessas pessoas e a relação e o fruto da relação dessas pessoas no ambiente social, no ambiente político também social, né? Porque isso influencia nas relações públicas, isso influencia nas pautas levantadas e nos direitos requeridos, né? Então, isso também se remete às redes de significação, que envolvem diversas dimensões das vidas das pessoas. E aqui a gente vê o biscoitinho, né, que eles é um termo que veio de fora, né, que eles criaram esse biscoito sexual, esse biscoito de orientação sexual, mais lúdico, para a gente entender na prática, por que se surgiu essa necessidade de criar termos diferentes, tantos termos, para identificar o gênero, né? Então, aqui, ó, começando pela identidade, que é como o indivíduo se enxerga, né? Como ele se identifica no seu meio social, como ele se identifica sexualmente. A orientação é orientação sexual ou por quem aquela pessoa se apaixona, por quem aquela pessoa
cria laços afetivos, e isso se estrutura numa característica. Então, a orientação sexual da pessoa implica em qual tipo de pessoa que ela vai se relacionar, se é homem, se é mulher, né? Depende da orientação da outra pessoa também, e da identidade da outra pessoa. O sexo é, nesse caso, o sexo biológico mesmo, então é o que veio o que iniciou essa estigmatização, né? Definir o feminino e o masculino. Hoje já não é mais binário, então se você olhar aqui no gráfico, na flechinha roxa, nós temos o feminino e o masculino, mas no meio nós temos o intersexo e todas as implicações genéticas que isso significa. E a expressão de gênero, que é como aquela pessoa se mostra para o mundo a fim de atrair outras pessoas baseadas na sua orientação sexual. As categorias de gênero, elas são permanentemente reconstruídas pelas pessoas em suas orientações, e com elas os valores, papéis, atribuições e normas de interação entre os sexos. E aqui a gente vê um fluxograma de como a primeira estigmatização, que é a definição do sexo biológico, ela desencadeia complexas redes de interações entre as pessoas. Eu vou deixar a imagem aqui para vocês, se vocês tiverem curiosidade, depois podem acessar. Mas aqui no centro, só explicando brevemente o fluxograma, aqui no centro é o sexo biológico, o próximo círculo concêntrico, né, são as expressões de identidade de gênero, então são como as pessoas, elas se demonstram na sociedade. E o último é a orientação sexual, ou seja, são as possibilidades de relacionamento afetivo entre as pessoas. Aqui, eu fiz uma relação para a gente entender melhor os marcadores de gênero e a relação com os sintomas da adolescência. Aqui, no primeiro círculo ali do fluxograma anterior que a gente observou, seria a definição, a estigmatização do sexo biológico. E qual é a relação no processo de desenvolvimento do jovem e do adolescente? Usando aquele texto Adolescência Normal, que a professora deu como referência para a gente na disciplina, dentre aqueles sintomas da adolescência normal, eu relacionei a evolução sexual manifesta, ou seja, a puberdade, né, naquele período de puberdade a partir dos 11 anos, que o adolescente começa a perceber o seu corpo, seus órgãos começam a se definir, são os hormônios que começam a ser liberados, e isso vai começando a criar uma definição morfológica no corpo daquele indivíduo. E com essa definição morfológica surge a necessidade de uma identificação, que seria a identidade de gênero, aqui na última linha da tabela, que é a busca de si mesmo, da identidade, ou seja, uma consequência biológica gera uma mudança de comportamento. Também a tendência grupal, aqui na expressão de gênero, porque aquele adolescente, quando ele se identifica, quando ele observa seu próprio corpo, a maturação sexual, identifica o seu gênero, se identifica no mundo, a expressão de gênero dele é muito regulada pela sua tendência grupal e principalmente por conceitos políticos e religiosos, né, que são os maiores influenciadores hoje de massas, principalmente na sociedade brasileira, né. Então, crises religiosas que podem ir desde o ateísmo até o ateísmo mais intransigente até o misticismo mais fervoroso. E as inserções de classe social e de gênero em uma mesma sociedade configuram as interações específicas em diferentes contextos de interação. Ou seja, o meio onde aquele adolescente nasce interfere muito na sua identificação de gênero, na sua expressão de gênero, porque a cultura, a sociedade, a política influenciam muito em seus comportamentos, né? E isso varia de cada pessoa e também define as suas possibilidades e suas limitações. É por isso que é uma área muito importante da sociologia. Com isso, com essas pautas levantadas, surgiram, e também com o estudo, né, dentro da área da sociologia, surgiram muitos movimentos
dentro das esferas de políticas públicas. Então, o movimento feminista dos anos 60 e 70 do século passado, e os estudos sobre a masculinidade, que começaram a quebrar esses estigmas de machismo, e começaram a pensar sobre o comportamento do homem na sociedade, sobre o patriarcado, desculpa, e sobre a saúde mental dos homens também, né? As implicações do modelo hegemônico de masculinidade sobre os processos de subjetivação dos homens. E é isso. As definições de gênero influenciam, então, os tempos e rotinas, os jogos e brincadeiras, perspectivas e projetos de futuro, produzindo os papéis de gênero do grupo social que o jovem vive. E eu acho que esse é o cerne para quem vai ser terapeuta ocupacional, a motivação para estudar os marcadores sociais da diferença, porque quando você vai atender uma pessoa inserida no meio social, não tem como você separar ela dos marcadores aos quais ela é influenciada. E essa é a minha parte. Obrigada. Essas são as referências.